Olá, boa tarde. Idoso é encontrado morto dentro de açude em Três Palmeiras. Homem é preso por tráfico de drogas aqui no município. Você vai ver na edição de hoje que aumentaram os golpes de assessorias financeiras em todo o país. E ainda, Polis anuncia primeiros nomes de secretariados aqui no município. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui à TV Bom Dia. Nesta sexta-feira, a gente acompanha agora imagens do centro aqui de Erechim, céu azul mais do que esperado aqui para a nossa região, com poucas nuvens, e a previsão é que chova neste fim de semana. Logo mais você confere a previsão do tempo. Eu lembro que você pode participar aqui do nosso telejornal, basta deixar o seu recado, diga pra gente da cidade de onde você está nos vendo. Começamos o Bom Dia Notícias de hoje falando da área de segurança pública, isso porque um idoso foi encontrado morto dentro de um açude em Três Palmeiras. Esse idoso foi encontrado morto dentro deste açude que fica lá na localidade da Linha Nova, no interior do município de Três Palmeiras, na tarde desta quinta-feira. Segundo populares, Pedro Abel Dal Pisola, de 81 anos, estaria trabalhando às margens da represa do açude em sua propriedade quando teve mal súbito vindo a cair na água e falecendo. A Polícia Civil esteve no local fazendo o levantamento e o corpo foi encaminhado para a funerária Santo Antônio de Ronda Alta e logo após encaminhado ao IML de Carazinho, a polícia vai investigar ainda este caso que teria provocado a morte deste idoso. A gente fala agora que um homem foi preso por tráfico de drogas aqui no município. Após receber a informação de que no bairro São Cristóvão estaria acontecendo o tráfico de drogas, a Brigada Militar foi até uma casa que fica na rua Heráclides Franco, na tarde desta quinta-feira. No local, os policiais avistaram um homem dentro da residência que encontraram também com ele 13 buchas de cocaína, uma porção de maconha pesando 2 gramas e R$ 353 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 20 anos de idade foi preso, encaminhado à delegacia de polícia e, após ser ouvido, foi então conduzido ao presídio estadual de Erechim, onde agora vai permanecer à disposição da Justiça. A gente fala agora que aumentaram os golpes aplicados por assessorias financeiras em todo o país. A reportagem é da TV Brasil. Esta mulher, que prefere não se identificar, recebeu R$100 mil de herança e investiu o dinheiro na assessoria financeira Fácil Capital. A aplicação foi realizada por uma amiga da família que trabalhava na empresa. No contrato está a promessa do pagamento de R$ 2.500 por mês durante um ano. No final desse período, os R$100 mil seriam devolvidos integralmente. Tudo seria garantido pelo Ativos Bank, mas a investidora recebeu apenas uma parcela dos juros e os R$100 mil aplicados não foram devolvidos. Só depois ela descobriu que o Ativos Bank não tinha registro no Banco Central e denunciou o caso à polícia. A firma não passa nenhum comunicado para a gente, informando o novo endereço, informando quando essa situação vai se regularizar, se vai se regularizar, e estamos todos assim. Uma ex-funcionária da Fácil Capital diz que era forçada a captar clientes entre parentes e amigos. Se fosse empréstimo, se a pessoa realizasse um empréstimo, a pessoa ficava com 10% do valor total do empréstimo e transferia 90% do valor para a empresa. A empresa ela assumia, ou pelo menos deveria assumir, a dívida. Para evitar esse tipo de golpe, o PROCON faz um alerta. Antes de fazer qualquer tipo de investimento, é preciso conferir se a instituição financeira é credenciada no Banco Central. E se alguém te oferecer um rendimento alto, de forma fácil e sem riscos, é sempre bom desconfiar. Afinal, não existe milagre no mercado financeiro. Se ele verificou que foi vítima de uma fraude, ele deve se dirigir à delegacia de polícia ou através pelo site da delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. Tá? Depois ele vai buscar junto ao PROCON, junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, para tentar encontrar essa empresa e rever seu valor de volta. Se não conseguir, ele vai ter que buscar o Poder Judiciário. A entrevistada do início da reportagem aprendeu a lição
e deixa um conselho. Eu fui muito inocente, eu agi pela boa fé, eu acreditei na amizade. Então vocês cuidado. E em todo o país, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, a gente observa uma preocupação muito grande, a importância de se tomar os cuidados por parte da população para evitar o contágio do coronavírus. Vamos mostrar uma reportagem da TV Piratini que vai explicar melhor essa questão das medidas emergenciais no distanciamento controlado que estão sendo usadas para frear o avanço da Covid-19. O Rio Grande do Sul passa novamente por um momento crítico em relação ao coronavírus. O modelo do distanciamento controlado analisa uma série de indicadores que mostram o nível de disseminação do vírus e a capacidade de atendimento da rede hospitalar. Em função do aumento do número de casos e de internações em todas as regiões do estado, foram estabelecidas medidas emergenciais para conter o avanço do contágio. Uma delas é a suspensão da chamada cogestão, que permitia que os municípios adotassem protocolos mais brandos do que aqueles indicados nas bandeiras em que eram classificados pelo Estado. Agora, as regiões voltam a ter que cumprir todas as regras estabelecidas para a cor da bandeira que receberem. Mas alguns protocolos para a bandeira vermelha mudaram. O comércio não essencial, por exemplo, pode funcionar sem restrição de dias, mas somente até às 20 horas. O comércio essencial, como farmácias e supermercados, não tem restrições para o funcionamento. Os restaurantes, lancherias e bares podem funcionar sem restrição de dias, mas só até às 22 horas e somente com clientes sentados e distanciamento de 2 metros entre as mesas. As mesas só podem ter grupos de até 6 pessoas e não é permitida música ao vivo ou mesmo ambiente que prejudique a comunicação, porque isso obriga as pessoas a falarem mais alto ou mesmo se aproximarem, o que facilita o contágio. Está vedado o funcionamento de atividades em locais fechados, como teatros, cinemas e casas de show. Também está proibida a realização de eventos sociais, como casamentos, festas e formaturas. Em condomínios e clubes, não é permitido o uso de áreas comuns, como brinquedos, salões de festas, piscinas e churrasqueiras compartilhadas e quadras. Em locais abertos, como praias, parques e praças, está vedada a permanência das pessoas. Nesses espaços é permitida apenas a circulação ou prática de exercícios. Essa medida é necessária porque nesses ambientes não há como fazer o controle de acesso, o que pode resultar em aglomerações. Nesses locais também não há como controlar ou fiscalizar o cumprimento dos protocolos, como o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscaras. O momento é bastante sensível, mas as medidas buscam evitar um aumento descontrolado do contágio pelo vírus, sem causar maiores prejuízos para as atividades econômicas, que geram emprego e renda e já sofreram com o impacto da pandemia ao longo dos últimos meses. Por isso é importante que as regras de emergência sejam respeitadas, assim como é fundamental reforçar os cuidados constantes com a higiene e o uso de máscara e evitar ao máximo saídas e encontros desnecessários nos próximos dias. Todo esforço é necessário para que o quadro da pandemia no estado volte a recuar, como já ocorreu antes, preservando as vidas e os empregos dos gaúchos. E ontem aqui na TV Bom Dia, o atual prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, que irá assumir no ano que vem, ele divulgou os primeiros nomes de secretários aqui para o município. Confira. O prefeito eleito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, divulgou nesta quarta-feira os primeiros nomes de seus secretários. Os nomes escolhidos foram divulgados por Polis durante uma entrevista transmitida ao vivo pela TV Bom Dia e mediada pelo jornalista Rodrigo Finardi. O nome dos confirmados também foi divulgado no fim da tarde nas redes sociais do prefeito eleito. Os nomes escolhidos para o secretariado até então: Eclesan Palhão, da Secretaria de Saúde; Verenice Lipt, da Secretaria de Educação; Hernani Melo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Mário Rossi, na Secretaria de Obras; Daniel Grossi, na Procuradoria-Geral do município. Além deles, Edgar Marmentini deve ocupar o cargo de secretário-geral de governo. Segundo Polis, até o próximo fim de semana, novos nomes devem ser divulgados. Bom, muita gente gosta de morango para drinks, enfim, para a alimentação.
Mas você sabia que a Embrapa está com um programa muito bacana que ajuda no melhoramento genético do morangueiro? Confira. Dados da Embrapa mostram que, por ano, o Brasil cultiva mais de 4.000 hectares de morangueiro, com produção de aproximadamente 165 mil toneladas. Esses números estão longe dos principais produtores mundiais, como a China, que produz mais de 3 milhões de toneladas, e os Estados Unidos, com mais de 1 milhão. Atualmente, a maioria das cultivares utilizadas no Brasil são americanas e boa parte das mudas são produzidas na Argentina e no Chile. Entre as décadas de 60 e 80, a Embrapa lançou 7 variedades nacionais, que hoje estão desatualizadas para o setor produtivo. Para aumentar as opções das cultivares nacionais, a Embrapa possui um programa de melhoramento genético do morangueiro. A pesquisa é realizada em conjunto entre 4 unidades da instituição e tem como objetivo desenvolver cultivares que se adaptem às condições das principais regiões produtoras do país. O melhoramento é feito a partir do banco ativo de germoplasma, estrutura localizada na Embrapa Clima Temperado, utilizada no resgate, na caracterização e na conservação do material genético. Ele possui os materiais bases do programa, ou seja, esses materiais são oriundos principalmente de outros países, que por meio de convênio nós fizemos importação desses materiais, avaliamos o comportamento dele nas condições nacionais, nas condições de cultivo aqui do Brasil, e a partir daí nós utilizamos os que mostrarem as características de interesse no nosso ambiente para cruzamentos e a obtenção, então, de possíveis cultivares. Após os cruzamentos, são selecionados os materiais com características promissoras relacionadas à coloração da fruta, ao teor de açúcar e à resistência a pragas e doenças, por exemplo. A partir dessa seleção, os materiais são cultivados em propriedades rurais e avaliados em condições reais de produção. Aqui na família Boneman, nós temos uma unidade de observação dessas seleções avançadas, né? Nós fazemos avaliações de comportamento de produção, qualidade de fruta e adaptação desse material às condições de cultivo do produtor, né? O produtor, ele tem, tradicionalmente, ele cultiva variedades cuja origem normalmente são americanas, de mudas que vêm da Patagônia. Então é extremamente importante para nós, para o trabalho da Embrapa, testar esses materiais numa condição de trabalho, numa condição de real. Ao lado das seleções que nós estamos testando, o material de comparação são as variedades comerciais. E para que esse ativo, essa seleção, possa se transformar numa variedade comercial, ela tem que ter atributos melhores que as variedades que estão disponíveis no mercado. Na propriedade da família Boneman, em Pelotas, a cultura está presente há mais de 40 anos. Aqui, 10 seleções avançadas estão em avaliação. A família participa do programa de melhoramento e observa a qualidade dos materiais desenvolvidos há mais de 4 anos. Tem variedades aqui que são boas, muito sabor muito bom. A produção dela é boa também. Tem variedades, tem frutos bonitos, né? Começam a produzir cedo. A gente vê que assim de problema de solo, de fungo de solo, elas não são mudas, plantas sadias. Então, eu acho que futuramente vai valer a pena. Diego observa que as variedades da Embrapa se desenvolvem no período adequado de plantio, o que pode atender uma das principais necessidades do produtor na região. O plantio do morangueiro no sul do país acontece entre março e maio, mas como as mudas são importadas, acabam chegando após os principais períodos de plantio. Essa observação que o produtor faz ajuda os pesquisadores a direcionar o melhoramento. É muito importante a percepção do produtor dos materiais. Ele é o nosso alvo principal. Então, a opinião dele e a análise crítica sobre esses materiais é fundamental para que a gente tenha um desenvolvimento em conjunto entre pesquisa e setor produtivo. Então, desenvolver uma variedade nacional adaptada às condições locais, com boa característica de fruta, com firmeza, brilho, é extremamente importante. E isso também
vai impactar no produtor com uma redução do custo de produção, com a possibilidade de produtores, viveristas locais produzirem mudas, né, para que o Brasil deixe de importar, reduza a importação, reduza o dispêndio com divisas, né, e poder oportunizar esses produtores para ter uma muda de boa qualidade, com uma variedade nacional e com possibilidade de plantio cedo, né? O plantar no final do verão, início do outono é extremamente importante porque o produtor ele pode se capitalizar mais rápido, né? Entrar em produção e aproveitar principalmente aqueles dias feriados, como o Dia das Mães, por exemplo, que os valores do morango no mercado local, nos mercados, são mais interessantes, mais importantes para o produtor. Uma das características buscadas nas cultivares é a produtividade, mas a seleção também leva em consideração aspectos como a adaptação às condições climáticas e resistência a doenças. E, claro, há características de cor e sabor voltadas ao consumidor brasileiro, que prefere morangos com alto teor de açúcar e coloração avermelhada. Uma variedade ela é importante quando ela gera renda para o produtor, ela reflete na economia da propriedade rural e ela atende à exigência do consumidor. Então, esse tripé Embrapa, pesquisa, produtor rural e consumidor é extremamente importante para que um material, uma variedade, uma cultivar, tem um posicionamento importante no mercado. Ele tem que ser aceito pelos produtores e tem que ser aceito pelo consumidor final. No momento, o programa está em fase de avaliação das seleções junto ao setor produtivo. Os pesquisadores ainda não têm previsão de lançamento, já que para ofertar novas variedades é preciso realizar testes contínuos com os materiais selecionados. Nós dependemos muito dos resultados que a gente vai obter. Se a gente não tiver segurança em lançar um material, a gente prorroga por mais 1 ou 2 anos de avaliação. E esse conjunto de avaliações, ela passa muito pela percepção dos produtores. Então nós testamos em produtores de várias características, ou seja, produtores orgânicos, produtores com sistema fora de solo, produtores, pequenos produtores, grandes produtores, para que a gente tenha diferentes percepções, porque eles também procuram diferentes materiais. A ideia, ao longo dos anos, nós irmos gerando cultivares com diferentes características e talvez direcionados a diferentes regiões do país. Hoje o país possui 2 ou 3 cultivares que são plantados em todas as regiões. E nós sabemos que países que já estão um pouco mais evoluídos na cultura do morangueiro, as cultivares são recomendadas por região e por sistema de produção. No Brasil, nós ainda não temos essa distinção. Então, o ideal é que no futuro nós tenhamos cultivares voltadas para a região sudeste, cultivares voltados para a região sul do país, porque o clima é muito diferente e as condições de cultivo também possuem suas particularidades. O programa de melhoramento é realizado há mais de 10 anos, com avaliações nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essas regiões apresentam os estados com maior produção de morango, como Minas Gerais e São Paulo. O tempo para lançar uma nova variedade no mercado é de 8 a 10 anos. Após ser registrada junto ao Ministério da Agricultura, a cultivar é licenciada a viveiristas para que possam produzir e disponibilizar as mudas aos produtores. Bom, e para quem se formou no ensino médio, tem uma boa notícia para você que deve ficar atento às datas de inscrições depois do vestibular, para também a validação da inscrição do FIES, que vai até o dia 18 de dezembro. Eduardo cursa jornalismo em Salvador, na Bahia, com a ajuda do FIES. Meu FIES ele é 92%, ele cobre quase totalmente a mensalidade do curso. E me ajudou bastante. Agora, os candidatos que fizeram inscrição para vagas remanescentes do FIES têm até 18 de dezembro para entregar os documentos e comprovar as informações.
O preenchimento dessas vagas é por ordem de inscrição. São aproximadamente 50 mil vagas remanescentes do segundo semestre de 2020 de 4.213 cursos de educação superior espalhados por 881 instituições de ensino privadas. A prorrogação foi motivada pela pandemia do coronavírus. Após a validação, é necessário que o estudante compareça à agência da Caixa Econômica Federal mais próxima para assinar o contrato e assim obter o financiamento. E a pandemia mundial acabou causando muito estresse para todas as pessoas, mas principalmente muito prejuízo, seja na parte física e também emocional das pessoas. De acordo com a ONU, a ajuda humanitária será ainda mais necessária no próximo ano. A expectativa é que a Agência Europeia de Medicamentos decida o assunto em breve. A resposta sobre o imunizante da americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, deve sair até o dia 29 de dezembro. Já a americana Moderna deve ter um parecer até o dia 12 de janeiro. Tudo vai depender dos dados sobre qualidade, segurança e eficácia das vacinas. As duas farmacêuticas já pediram autorização para uso emergencial das vacinas nos Estados Unidos. Elas também anunciaram os resultados dos estudos da fase 3 de testes. A vacina da Pfizer teve 95% de eficácia na prevenção à doença. A da Moderna foi 94,1% eficaz. A pandemia da Covid-19 aumentou o número de pessoas que precisam de ajuda humanitária para sobreviver. Um relatório das Nações Unidas mostra que 1 em cada 33 pessoas precisará de ajuda para necessidades básicas, como alimentação, água e saneamento básico em 2021. Um aumento de 40% em relação a este ano, segundo o Panorama Humanitário da ONU. São pessoas em todo o planeta que vivem principalmente na Síria, Iêmen, Afeganistão, República Democrática do Congo e Etiópia. Segundo as Nações Unidas, os orçamentos de ajuda humanitária enfrentam dificuldades à medida que o impacto da pandemia piora. A ONU definiu uma meta para 2021, dar apoio a 160 milhões das 235 milhões de pessoas mais vulneráveis. Mas, para isso, precisa de mais recursos dos países ricos. E para a resolução de conflitos, tem uma ideia muito bacana que é a justiça restaurativa. Aqui em Erechim, no Fórum, a gente tem esse trabalho sendo feito. A gente vai te mostrar uma reportagem agora que a gente está em plena Semana Nacional de Conciliação. Confira. Faz 4 anos que o Wellington aguarda o julgamento definitivo de um processo. Ele acionou a empresa onde trabalha por terceirização ilegal. A demanda está sem data para julgamento. Se eu dependesse desse dinheiro, se eu dependesse desse processo, se esse processo fosse crucial para mim, para minha vida, para minha família. Até o ano passado, mais de 77 milhões de ações aguardavam decisões definitivas no país. E o problema é que menos de 13% dos processos foram solucionados via conciliação, que é quando as partes fazem um acordo no início da tramitação. O objetivo é resolver tudo de forma rápida e amigável e evitar, assim, a judicialização. Há 10 anos, o Conselho Nacional de Justiça realiza a Semana Nacional de Conciliação. Na última edição, foram mais de 320 mil audiências e quase 2 bilhões de reais em acordos homologados. A mediação e a conciliação é o futuro. Não é só no Brasil, é no mundo. Esse é um movimento que vem muito forte e que seguramente é numa sociedade que clama por mais diálogo. Nós precisamos, no âmbito jurídico, solucionar cada vez mais as causas por mediação e conciliação. A frota de veículos em todo o país aumentou nos últimos anos. A gente mostra para você agora uma parceria que vai aumentar a competitividade na indústria automobilística do Brasil. O programa Rota 2030 define regras para a produção de automóveis no Brasil nos próximos anos. Os fabricantes precisam, por exemplo, investir em programas de pesquisa e desenvolvimento. A rede de inovação ligada à mobilidade já conta com 28 centros de pesquisas credenciados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi.
Dessa forma, você consegue ajudar o setor produtivo a ser mais competitivo, a ganhar a capacidade de competir internacionalmente, porque a inovação é o cerne da competitividade internacional, é o cerne que leva as empresas a conseguirem concorrer internacionalmente. As empresas parceiras da Embrapi já buscam soluções eficientes para as montadoras de veículos no país. Tecnologia de ponta desenvolvida no Brasil com orgulho de ser brasileira, com apoio da Embrapi. 5 novas unidades de pesquisa serão credenciadas pela Embrapi e vão receber 15 milhões de reais. Entre as metas está o desenvolvimento de soluções para reduzir o consumo de combustíveis em veículos novos. A ideia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é aplicar esse modelo de desenvolvimento a outros setores da economia. Exatamente através de inovações, através desse tipo de atividade que a gente consegue não só recuperar da pandemia, mas colocar o Brasil na posição que ele merece e vai chegar lá. Muito bem, vamos conferir agora os destaques da Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Aqui no site da Solar você confere as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e também a documentação necessária para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, você pode conferir lá na Solar Imóveis presencialmente, que fica na Avenida 7 de Setembro, próximo à Caixa Econômica Federal, ou também você pode ligar ao telefone 3519-8630. 3519-8630. Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para um rápido intervalo. Você confere imagens de Erechim neste momento. Céu com poucas nuvens aqui na capital da amizade. Fique conosco. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos. Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus de Amal chama a atenção da população de que o cenário da epidemia da Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação nos leitos hospitalares, faz um apelo à população para que adote com maior rigor as medidas de prevenção, no sentido de minimizar a disseminação e evolução da epidemia regional. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid. Estamos falando de vidas humanas. Nossa ação pode ser decisiva. Faça a sua parte. Hoje estou aqui para apresentar as lentes de contato dentais, que elas dão uma maior harmonia ao sorriso, um sorriso mais amplo e, inclusive, aos pacientes que já fizeram tratamento ortodôntico. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, o comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
novas façanhas. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Catani e eu estou passando aqui para dizer que toda semana eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia, falando sobre empreendedorismo, vendas e muita estratégia comercial. Vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial, trazendo dicas e muita solução de mercado. Não deixe de assistir, eu espero por você. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista, estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção, o uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Muito bem, voltamos do nosso intervalo agora com os destaques da coluna Pente Fino, com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi, tudo certo? Boa tarde, como está, Natan? Tudo bem. Vamos para a tua coluna que fala da espinha dorsal do governo, que será formada por funcionários de carreira. Na manhã de ontem, nós fizemos uma live aqui, uma entrevista com o prefeito eleito Paulo Polis, onde tentamos dissecar, descobrir nomes, como é que vai ser a composição do governo, tem muitos partidos. E tanto é que depois ele acabou falando algumas coisas, pela primeira vez, ele falando, sabia de nomes, mas ele falando, tanto é que à tarde, ontem, ele gravou uma live, ele, né, dizendo os nomes que tinha dito aqui de manhã também, até para todos saberem, não sei, só aqui, né? E me chama a atenção algumas coisas, a espinha dorsal do governo realmente vai ser funcionário de carreira, por exemplo. Na Fazenda ele vai aproveitar o Câmara, não sei como se é secretário adjunto ou titular. Na saúde, anunciou a Eclis Ampalhão, enfermeira de carreira, que vai tocar a saúde. Na Obras, é um político, mas o Mário Rossi, ele é de carreira também, porque ele é concursado do município, ele foi coordenador do Parque de Máquinas, já foi secretário de Obras, então ele é político, ele também é de carreira do município. No meio ambiente também, o Cristiano Moreira, deve ser anunciado hoje ou amanhã, oficialmente, também é de carreira. No meio ambiente, então, ele está valorizando o funcionalismo público, de quem conhece o que está fazendo. Eu acho meio interessante isso. E me chama a atenção algumas coisas. A sala de projetos, que esse é um projeto, eu acho que é a menina dos olhos do governo, que vai tentar, mas tem que funcionar. O que ele quer? Ele quer, numa mesma sala, colocar o meio ambiente, obras, vigilância sanitária, um representante dos bombeiros para agilizar a liberação dos projetos, entendeu? Todos os segmentos que precisam de ficar correndo e dar prazo para aumentar uma geração de emprego e renda, né? E as empresas poder... E a questão que diz que em janeiro já vai ter ações que ele quer, o Distrito Industrial também é a questão que o David Zorzi, tantas vezes escrevemos aqui, vai mudar a lei, não vai mais ser sistema de condomínio como era previsto, vai ser feita uma nova legislação. Não se sabe como vai ser ainda, que vai ter que passar pela Câmara de Vereadores, me chamou a atenção. Então, ele está buscando, com relação aos cargos também, ele falou que não irá nomear tudo agora, que ele tem que ver o comportamento do orçamento, em função, tem esse aumento ou não aumenta os impostos, né? Isso também tem a ver com o ICMS. Não é que aumenta. No final do ano, ele retorna aos patamares que era, ele tinha um período. E o Leite quer prorrogar por 48 meses. Está uma briga, Federação, né? Então, tem várias questões para ver o orçamento, né? E ele dá um recado para quem vai assumir os cargos,
que ele quer dedicação integral. Ele não quer mais gente trabalhando 2 horas, 3 horas. Ele quer que tenha dedicação integral, principalmente na área de saúde. Ele também confirmou o Rafael Ayub, que já tinha falado aqui, quase todos os nomes eu tinha citado aqui, como o diretor do Santa Terezinha, e ao mesmo tempo ele sabe que foi uma vitória esmagadora, mas ao mesmo tempo, no momento que é uma vitória esmagadora, aumenta a tua responsabilidade quanto ao teu governo. Outra coisa que ele falou foi do distrito industrial, né? É isso que eu te falei, o distrito industrial, ele quer mudar a lei, como eu ia falar, né? Mudar a lei e entrar, também botar um berçário industrial com um box para os menores trabalharem lá. Para começar, é interessante, no meio dos grandes, depois os caras podem prestar serviço para os grandes, né? Sim. Né? E aliado à qualificação profissional. O Senai ele já mandou fazer um termo de cooperação, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Hernani Mello, deve fazer isso, né? Um termo de cooperação. Então, tem 3 ações: a sala de projetos, a qualificação profissional, né? E o distrito industrial são 3 coisas para retomar a economia, Alexandre. São 3 fotos. Na saúde, ele optou pela experiência do Iauba, que já foi diretor do hospital, e uma enfermeira de carreira para dar continuidade, para não parar na questão da pandemia. Eu acho que o primeiro momento do governo será o foco será muito forte nessas 2 áreas, né? Também na educação, ele anunciou a Maninha, nunca me lembro o nome dela, professora, já é conhecida, vai tocar a educação. Hoje e amanhã, hoje ou até amanhã ele vai anunciar outros nomes, que daí vai mais uns 5, 6 que faltam aí. É interessante, é uma primeira entrevista assim com as definições, no momento onde a população espera que seja um governo proativo, né? Que seja um governo proativo. O Marmentini também, que é o presidente do MDB, o Marmentini vai ser chefe de gabinete, mas com o status da secretaria, será um secretário-geral de governo, vai fazer a interface, ele vai ser os olhos, os ouvidos do prefeito para os projetos andarem em todas as secretarias. Então, é tipo um guarda-chuva, a Secretaria-Geral de Governo que comandará as demais nas definições de governo e reuniões de secretariados. E na questão da interface entre o Executivo e o Legislativo que precisa, ficará a cargo do vice-prefeito, o Flávio Tirello. Por isso que nós assumimos nenhuma secretaria. Tá então, certo, tem muita coisa aqui que ele falou, eu nem usei tudo, que foi 40 minutos aqui, tem algumas coisinhas que eu vou usar amanhã, que é uma questão mais da população de vulnerabilidade, que ele pretende fazer em 3 bairros mais pobres, e também as questões dos caras que você acha que tem 3 metros, que ele falou, né? Assim, ó, você acha que tem 3 metros frente do espelho, daí as urnas deu 40 votos, então a população não entendeu que ele seja um cara de 3 metros. E a estatura maior não significa... Não, ele quer dizer o seguinte, o que ele quer dizer? Isso é uma metáfora. Ele quer dizer que os caras querem achar que eles são os responsáveis pela vitória. Que eles são, então eles querem barganhar cargos que pelas urnas, com 140 votos, não vai levar. Então ele deu um recado muito claro para esses caras que estão querendo cargos não tiveram esse respaldo nas urnas. Entendeu? Não tem esse respaldo nas urnas. Então, é uma questão que vão sofrer sempre, e ele sabe que ele vai ser o vilão dessa história, nessas escolhas dele, ele vai ser o vilão. Sim. O vereador que diz que, eu indiquei teu nome lá, mas o prefeito não quis, vai sobrar para ele. Ele sabe disso. Mas ele está disposto a pagar esse preço, ele quer trabalhar conforme o comportamento do orçamento. É um material interessante, para quem já vai assumir aqui uns dias, né? E até para, como eu falei para ele ontem, temos que saber as propostas, as promessas de campanha, que tu sabe que eu acompanho, e eu vou cobrar, ver se isso foi só promessa de campanha ou realmente é um plano de governo. Né? Eu sou um cara que eu cobro, o que o cara diz eu cobro. Eu fico em cima cobrando e eu vou fazer essa cobrança no dia a dia. Tem que haver a cidade bem, né? Independente de quem esteja no comando do município. Tá certo, Finardi. Obrigado e bom fim de semana. Obrigado para todos nós. Vamos agora com o comentário do Igor Miller. Opinião você também vê aqui. Então, novamente, o Jornal Bom Dia traz uma série de informações no dia de hoje sobre a situação de Erechim e região, nos seus vários assuntos. Eu vou destacar alguns deles, que é o primeiro dos 11 indicadores analisados. A região recebeu classificação de bandeira preta em 8 deles, ou seja, a situação está complicada. Um outro dado muito sério que divulgado também é justamente que nos últimos 29 dias a região teve um aumento superior a 20% nas taxas de óbito, o que também é muito preocupante. Então,
Esse é um momento decisivo para Erechim e região, e a colaboração das pessoas é extremamente fundamental, porque a doença se dissemina pelo convívio, pelo contato, por estar em ambientes, pela aglomeração. Então, cada pessoa, todos nós, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte no que diz respeito a essa questão do coronavírus, da Covid. Cada um tem a sua responsabilidade e ela é muito evidente nisso. A doença mostra isso claramente. A doença só avança porque justamente as pessoas deixam de tomar os cuidados necessários, seja de higiene ou mesmo de se limitar a ter um convívio, né? Não estar em ambientes com muitas pessoas. Então é evidente que as pessoas têm que tomar consciência e fazer a sua parte. Não tem outro jeito, não existe outra forma de lidar com o que está aí. E se isso não for assim, a situação só tende a piorar, que é o que vem acontecendo nesses últimos dias. E para finalizar, a seca continua fazendo estragos na região. Agora Mariano Moro também decreta a situação de emergência. Ultrapassam os 10 milhões de reais as perdas no município, comprometendo o abastecimento de água para consumo humano e animal. Enfim, apesar das chuvas que tivemos, boas chuvas essa semana que passou, esses últimos dias, né, o que vai refletir logo aí na frente, mas aquilo que se perdeu, perdeu e não tem mais o que fazer. Quer dizer, as perdas estabelecidas já estão computadas, já são prejuízos irreversíveis. Basta agora que o clima, enfim, que o tempo se alinhe para que não se continue toda essa problemática, esse problema na cultura da soja, que também já existem municípios com perda, frustração de safra, enfim, que já vão computar aí perdas, o que vai se refletir logo aí na frente, numa época de crise sanitária, crise econômica, nos orçamentos municipais, e o que vai ser muito ruim, porque a gente vai ter um ano muito difícil pela frente, sem nenhuma dúvida, com o que vem acontecendo. Só para finalizar, então, novamente, as pessoas têm que tomar consciência e fazer a sua parte. Não existe outra maneira de lidar com a Covid, com essa situação, senão com a participação de cada um de nós. Um bom final de semana e é isso aí. Obrigado, Igor. Vamos agora conferir os destaques do Bom Dia Impresso e Digital, a edição desta sexta-feira, que traz na capa a informação da espinha dorsal do governo Polis, que será formada por funcionários de carreira. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala um pouquinho melhor com a entrevista com o prefeito que foi realizada no dia de ontem aqui pela TV Bom Dia. A página 3, a CIE e Federasul se posicionam contra aumento de impostos pelo governo do estado. Você vê também a coluna de opinião na 4 e na 5. Em 29 dias, a região tem aumento superior a 20% nas taxas de óbito. Na página 6, o fato da foto, e na 7, o município de Erechim tem 121 novos casos positivos em 24 horas. Na página 8, de 11 indicadores, a região recebeu classificação de bandeira preta em 8. E na página 9, Mariano Moro, situação de emergência. Perdas em função da estiagem passam dos 10 milhões de reais. Na página 10, instituições federais aqui do município não devem retomar aulas presenciais em janeiro. Você confere também os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na segurança, policiais civis de Erechim e Aratiba recebem portaria de louvor. Uma bela homenagem, parabéns a todos os policiais. Na contracapa do Bom Dia, Grêmio vence o Guarani por 4-0 e está nas quartas de finais. E o Ipiranga trabalha visando o último duelo por vaga na próxima fase. Outras informações você pode conferir também lá no site do Jornal Bom Dia, basta acessar www.jornalbomdia.com.br. Vamos agora ao site do Jornal Bom Dia, porque está falando
do Tricolor, né, que acabou vencendo aí o Guarani, está nas quartas de final da Libertadores. O Grêmio venceu o Guarani por 2-0 na noite de ontem e carimbou passagem para as quartas de final da Copa da Libertadores. Agora o Tricolor enfrenta o Santos jogando na Arena e com vantagem de 2 gols obtida na primeira partida. O Tricolor poupou jogadores, mas não teve dificuldades para superar o time paraguaio. Muito bem, vamos agora com a previsão do tempo. Por isso já está aqui nos nossos estúdios a Tayane do Carmo, né, Tayane? Para falar aí como é que fica o clima aqui para a nossa região para o dia de hoje e também para o fim de semana. Boa tarde. Boa tarde, Natan, e boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É isso aí, Natan. Então, para este fim de semana, nós temos a previsão de muita instabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Pode chover, mas também podemos ter momentos alternados com sol. Então, para este fim de semana, vamos falar primeiro desta sexta-feira. Teremos o predomínio do sol apenas com pouca variação de nuvens. A mínima ficará em torno de 15 graus, a máxima 29 e a umidade relativa do ar 42%. Já para esse fim de semana, teremos sol com possíveis pancadas de chuva, pancadas rápidas, e a mínima ficará 14 graus e a máxima 20. Já para o domingo, também nós teremos sol alternado com possíveis pancadas de chuva. A mínima ficará em 13 graus e a máxima 22 graus, Natan. E essa semana, Tayane, a gente espera essa chuva, porque Mariano Moro, município aqui na nossa região, também decretou a situação de emergência, né? Sim, como nós já estamos acompanhando, né, nesses últimos dias, vários municípios aqui da região do Alto Uruguai estão decretando situação de emergência devido à estiagem. E Mariano Moro também acabou decretando. E os níveis nos reservatórios em todo o país, eu estava ouvindo hoje de manhã o presidente Jair Bolsonaro fazendo um pedido para que as pessoas tomem mais cuidado em relação à utilização da água e também da energia, que os níveis dos reservatórios de todo o país estão abaixo do vertedor, capacidade de 17% em todo o Brasil, né? Então é importante que as pessoas também, mesmo sem chuva, se conscientizem para esse recurso tão importante, né, Thay? Exatamente, se nós cuidarmos, né? Já estamos aguardando essa chuva, esperamos que venha mais, porque choveu até nesses últimos dias, mas ainda não é o suficiente. Precisamos que chova mais para que essa situação se estabilize. Muito bem, obrigado, Tayane. Você volta na segunda-feira, né? Bom fim de semana. Muito obrigada, bom fim de semana e até semana que vem. Muito bem, então agora vamos conferir mais informações do clima para todo o Rio Grande do Sul com a Clima Tempo. Confira. A passagem de uma frente fria e a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica vão provocar muita chuva em parte da região sul do país nesta sexta. A Climatempo alerta para a situação de perigo para chuva extrema e muito volumosa, especialmente sobre áreas do oeste do Paraná, como a região de Foz do Iguaçu. Tem risco para temporais na maioria das áreas catarinenses, inclusive em Florianópolis, e nas demais áreas do Paraná, inclusive em Curitiba. No extremo sul catarinense e no norte gaúcho, a situação é de atenção para chuva de moderada a forte intensidade. Como a frente fria passa rápido pela costa do Rio Grande do Sul, ela não deve provocar muitos impactos no estado. Por isso, o tempo continua firme em Porto Alegre, no centro-sul gaúcho e também sobre a região de Santa Maria. Quando o sistema chegar a Santa Catarina, ele vai se juntar a um sistema de baixa pressão que está atuando na costa do estado. E com isso, a chuva será muito generalizada já pela manhã entre o oeste catarinense e o oeste do estado do Paraná, com destaque para a região de Foz do Iguaçu. No decorrer do dia, as áreas de instabilidade vão ganhar força e a chuva deve chegar em forma de temporais à região de Florianópolis, ao Vale do Itajaí, a região de Guarapuava e também sobre a Grande Curitiba. O dia ainda começa com sol entre muitas nuvens, mas pode chover forte entre a tarde e a noite na região de Passo Fundo, no extremo norte gaúcho, e também sobre a região de Londrina. Por causa da atuação desses sistemas, o mar fica muito agitado e com possibilidade de ressaca entre o litoral de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. A mínima prevista em Porto Alegre é de 19, máxima de 29 graus, e em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 26 graus. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar justamente entre o Paraná e Santa Catarina, onde os maiores volumes devem
variar de 125 a 150 milímetros. No extremo norte paranaense e no norte do Rio Grande do Sul e também sobre parte do leste gaúcho, a chuva será menos expressiva e pode chegar a 75 milímetros. Não há previsão para chuva expressiva entre a região de Santa Maria, a Campanha Gaúcha e também sobre Uruguaiana. Muito bem, gente. O Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Eu lembro que você pode rever esses outros programas também lá no site do Jornal Bom Dia. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, bom fim de semana. A gente retorna na segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.